Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus, e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu, e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu, e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, a Meerá, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos gibalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé da montanha de Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miresfote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão, para o Oriente, assim como já tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e a toda a campina de Medeba, até Dibon, e a todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Macateus. Antes, Jesur e Macate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro, de Hernon e da cidade que está no vale. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, Mabote Baal, e Betel Baal, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quidemote, e Mafaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zeret-Zahar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Riquém, Ezur, Eur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Baal, filho de Beor, o adivinho, e com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente até Rabá. E desde Esbom até Ramat e Mispá e Betonim, e desde Manaim até ao termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Ninram,
e Sucote, Zafon, que ficará do restante do reino de Sion em Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar, de Quinerete, além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eliaser, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Portanto, as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e aos seus arrabaldes para o seu gado e para os seus bens, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar esta terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Porquanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional.
E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E saía para o sul até a subida de Acramim, e passa a Zim, e sobe ao sul de Gades Barneia, e passa por Esbom, e sobe a Adar, e vira para a Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas desde os termos vão até ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão. E o termo para o norte será a baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boá, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte, rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas em Ensemes, e as suas saídas estão ao lado em Enrogel. E este termo sobe para o vale do filho de Inom, do lado do sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, que sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é a Kiriat Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte, esta é a Quisolom, e desce a Bet-Semes, e passa por Tina, e sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Gebeneel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o mar grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Ainã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat-Zefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Jefer, e a tomar-lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, no extremo sul, Gabzeel e Eber, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Aguedes, e Azor, e Atinã, a Zif, a Telem, a Beolote, a Azor, a Datá, a Kiriat Esrom, que é Azor, Amã e Sema, Molodá, Azer Gada, Esmon, e Bet-Pelete, e Azer Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e In, e Azer, e Eutolade, Queziel, Ormá, Eziglag, Madmaná, Sanzana, Labeote, e Selim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29, nas planícies, Estaol, Ezorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Anã.
e Jarmute, e Adolom, Socó e Azeca, e Saaraim, Aditaim, e Gederá, e Giderotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdal, Gade, e Dileã, e Mispé, e Jocteel, Lax, Bosgat, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Quitlis, e Giderote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Macdá, 16 cidades e as suas aldeias, e Libna, e Éter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Mezibe, e Keila, e Axive, e Ameressa, 9 cidades e suas aldeias, e Ecrom com as suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão ao lado de Asdod e as suas aldeias, e Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio do Egito e ao mar grande e ao seu termo, e das montanhas, Samir, Jatir e Sucó, e Daná, e Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemó, e Anim, e Gozen, e Alon, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, e Tumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, e a Hebron, Ezior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, Zife e Jutá, e Gisrael, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, Tina, 10 cidades e suas aldeias, Alum, Bet-Zur, e Gedor, Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secacá, e Mibzã, e a cidade de Sal, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Josué, capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce do lado ocidente, ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, debaixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Como se segue, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Ader, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Becmetá, e desde o norte, e torna este termo para o oriente, até Taanat e Siló, e passa por ele, desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Josué, capítulo 17.
Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está defronte a Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, também ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés. E ao termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul, e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando as forças dos filhos de Israel, fizeram tributário aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma parte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas. Ainda que é bosque, cortá-las, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel:
Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus e vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará ao seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés, receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhe deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado norte, desde o Jordão, e sob aquele termo ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passou este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote-Adar, ao pé do monte, que está do lado do sul, de Bet-Horon, debaixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte, que está de fronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este termo ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Nectoa, e desce este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Inom, no lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a En-Rogel, e vai desde o norte, e chega a En-Semes, e dali vai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo este termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será o seu termo no lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as suas cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, Zemaraim, e Betel, e Avim, e Parã, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Isbeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Aquiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué, capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias,
e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molodá, e Azar-Sual, e Balá, e Azen, e Eutolade, e Betul, e Ormã, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azer-Susa, e Bet-Laboate, e Suraim, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Zaride, e sobe o seu termo pelo ocidente a Maralá, e vai até Dabezete, e chega também até o ribeiro, que está de fronte de Joqueneão, e de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote Tabor, sai de Dabarate, e vai subindo a Jafia, e dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim, e chegando a Rimon Beteor, que vai até Neá, e rodeando-a passa o termo para o norte, Anatom, chegando ao vale de Iftael, e Catat, e Naalau, e Sinron, e Idalá, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo de Israel, e Quizolote Sunem, e a Faraim, e Sion, e Anarat, e Rabit, e Quizion, e Ebes, e Remet, e Enganim, e Enadá, e Bet-Pazés. E chega esse termo até Tabor, e Saazina, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Eucat, e Ali, e Beten, e Akzaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libenat, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emek, e Deneiel, e vem a sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom, e volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Oza, para terminar no mar, na região de Axibe, Eumá, e Afeque, e Reobe, e 22 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elef, e desde Alon em Zananim, e Adami Nequebe, e Gebeneel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnot Tabor, e dali passa ao Coque, e chega a Zebulun, ao sul, e chega a Aser ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, e ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, Amat, Hakat, e Kineret, e Adama, e Aramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Iram, e Migdal El, Arém, e Bet-Anat, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali,
segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança: Sora, e Estoal, e Irsemes, Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Ilon, e Tina, e Icron, Eutec, Gibeton, Baalat, e Geued, e Jeude, e Bene-Berec, e Gade-Rimon, e Me-Jarcon, e Racon, e com o termo de fronte de Jafon. E saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. E segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel, em herança, por sorte, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-lhe-ás a porta dela, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão um lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente. Designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas,
tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e aos seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do seu pai Anaque. Esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Líbana, e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes filhos de Arão foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades na sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer, e os seus arrabaldes, e Quibzaim, e os seus arrabaldes, e Bet-Horon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutec, e os seus arrabaldes, Gibeton, e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac, e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá, e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quision e seus arrabaldes, Taberat e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Mizal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Eucat e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, Ramot-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jocneão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Timná e os seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrabaldes, Ejaza e os seus arrabaldes, Quidemot e os seus arrabaldes, e Mafaat e seus arrabaldes,
4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes. E Manaim, e os seus arrabaldes. Esbom, e os seus arrabaldes. Jazer, e os seus arrabaldes. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. E estavam estas cidades, cada uma com os seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. E desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidados de guardar o mandado do Senhor, vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o servais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e os despediu, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, aquém do Jordão, para o ocidente. E enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou, e falou-lhes, dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor, pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de toda a casa paterna um príncipe.
de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, da que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe, Israel mesmo o saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserve, se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica. O Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos, por receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a vossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben, ó filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a vossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: preparemo-nos agora e edifiquemo-nos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as vossas gerações, depois de nós, nos seja um testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora
livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué, capítulo 23. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol, e o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis as suas terras, como o Senhor vosso Deus vos tem predito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e nos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque, se de algum modo vos desviardes, e vos apegardes aos restantes dessas nações, que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Josué, capítulo 24.
E depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavalheiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. E levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a sua espada, nem com seu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estando além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de vós a todos estes povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá,
depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo. Ele os pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, a que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.